Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Douglas Diniz. Esse aqui é mais um vídeo aí numa série de Assembly de Super Nintendo e Mega Drive. E hoje aqui eu vou estar falando sobre multiplexadores. É um nome bem estranho, mas é um componente eletrônico bastante usado, assim, né? Tanto em cartuchos, eu vou mostrar que os cartuchos têm esses multiplexadores, né? São chipzinhos ali, né? E dentro de uma CPU também tem multiplexadores. Então é importante saber isso aí para entender como que o hardware funciona ali, né? É mais um elemento ali do hardware, né? E não se esqueça aí de se inscrever no canal, clicar no sininho, deixar um like, que isso é importante para o canal crescer, beleza? Então vamos lá, né? Ó, tô com uma imagem de um cartucho, uma placa, né, de um cartucho de Super Nintendo. E aqui, ó, coloquei uma flechinha aqui nesse chip. Esse chip aqui é um multiplexador. Eu vou explicar na sequência o que é isso, né? Mas aqui nos cartuchos a gente encontra esses elementos, né? Então nesse cartucho em específico, esse elemento é só um multiplexador. Tem outros cartuchos que tem outros chips que fazem mais coisas, né? Mas nesse aqui eu peguei um aqui que esse chip aqui é só um multiplexador. Na verdade isso aqui é um decoder que a gente vai ver aqui na sequência, né? Então o que é um multiplexador? É um elemento de circuito, no caso essa caixinha azul aqui, seria esse chipzinho aqui, né? O que tem nesse multiplexador? Esse aqui no caso é um decoder. Como é que funciona? Nesse exemplo que eu fiz aqui, a gente tem 3 fios que vão indicar um número. Coloquei aqui, né? O número de 0 até 7. Tem 3 fios aqui, cada fio é um bit, né? Como são 3 fios, 2 elevado a 3 dá 8, né? Então vai de 0 até 7. E do lado direito aqui eu desenhei 8 fiozinhos de 0 até 7 também, né? Então, o que esse chip faz? O número que você entrar aqui nessa entrada, nesses 3 bits, por exemplo, se tiver tudo 0, esses bits aqui, o que vai acontecer é que esse fio aqui na saída é ele que vai ficar ativo e o resto vai ficar desativado. Se aqui for, por exemplo, 001, número 1, né? Então quer dizer que a saída aqui vai ser ativa nesse pino aqui, 1 aqui, né? E o resto desativado. E assim por diante, né? Se for tudo 1, que vai ser o número 7, né? Vai ser esse pino aqui de baixo que vai ficar ativo e o resto desativado. Então, em cada momento, apenas um desses fios aqui na saída vão ficar ativos. Só um deles. E qual que é o ativo é indicado pelo número que está aqui na entrada, nesses 3 bits aí, né? Então a gente entra com um número binário ali e isso serve para selecionar um dos 8 fios aqui, né? Isso aqui é chamado de decoder. Eu chamo de multiplexador também porque para mim faz sentido, né? Mas o nome certo desse tipo aqui é decoder. Mas para que funciona? Funciona pro seguinte, ó. Você pode ligar aqui vários hardwares onde você quer que apenas um deles fique ativo por vez. Então, se você quiser que o hardware, sei lá, 5 seja ativado e o resto desligue, né? Então você coloca o número 5 aqui na entrada, só o pino 5 aqui que vai ficar ativo, né? E como eu falei aqui, né, esse chip aqui no cartucho, ele é um decoder. E para que serve aqui nesse cartucho em específico aqui? Ele serve para selecionar entre a memória de dados, que é a ROM, né, e a memória de save. Porque lembra lá do vídeo que eu fiz lá no início lá da série aqui, sobre o diagrama de blocos do Super Nintendo? O barramento de dados é 8 bits só, né? Então se a gente quiser ler dados da memória de save, vamos supor, vai carregar o jogo. Não vai ler da ROM, né? Vai ler do save. Então a gente tem que selecionar o save, deixar ele ativo, essa memória aqui, né? Nesse cartucho aqui, essa memória de cima é o save, essa memória de baixo, maiorzinha aqui, é a ROM, né? Então apenas uma delas vai poder ficar ativa em cada momento ali, né? Elas nunca vão poder ficar ativas ao mesmo tempo, porque senão as duas vão jogar dados no barramento, vai dar conflito, né? E quem seleciona se é uma ou se é outra é o multiplexador aqui. Esse chip aqui. E na entrada dele aqui, ele tem aqui uns pinos de entrada. Depende do chip. Tem chip que é 2, tem chip que é 1, tem chip que é mais que 3, né? 4, 5, sei lá. Depende do chip, né? O que acontece é que vão entrar alguns pinos que estão chegando aqui do barramento. Um desses pinos aqui vão entrar aqui. E eles que vão selecionar se vai ser memória de save ou se vai ser memória de dados aqui, né? Essa lógica aí depende do circuito e depende do jogo, né? Então deu para entender para que serve esse multiplexador? No caso, esse decoder, você quer ligar apenas um hardware em certo momento. Então você entra com o número do hardware e esse fio aí vai ligar o fio daquele hardware, né? No caso, o hardware aqui é a memória no cartucho, né?
E mais um detalhe aqui, esses pinos de saída geralmente tem lógica invertida. Lembra o vídeo que eu fiz aí que eu falei sobre memórias, como as memórias funcionam? Você lembra que tem os pinos de endereço, os de dados e tem 3 pinos lá que é o Chip Enable, o Read e o Write. Eu tinha citado que esses pinos de Chip Enable, Read e Write possuem lógica invertida, ou seja, eles ficam ativos quando o pino fica com 0, né? E desativado quando fica com 1. E geralmente os hardwares funcionam assim, né? Com lógica invertida. Então esses multiplexadores geralmente já sabem disso, né? E trabalham com lógica invertida também. Então, quando a gente quer ligar um dos pinos aqui, por exemplo, o pino 5 aqui, né? A gente colocar o número 5 aqui, esse pino fica com 0 e o resto fica com 1. Porque a lógica é invertida aqui na saída, né? Agora vamos pro próximo. Esse daqui que é o multiplexador real, assim, né? Esse aqui também chama de multiplexador, mas o nome dele certo é decoder. Esse aqui é um multiplexador que é quase igual. Só que ele é um pouquinho diferente, na saída só tem um pino. Aí a gente tem aqui múltiplas entradas. A gente tem 2 pinos aqui nesse exemplo, né? Pode ter 1 ou mais, né? Nesse caso aqui tem 2, né? Esses pinos aqui, a gente coloca um número que vai indicar qual das entradas aqui vai ficar aqui na saída. Então a gente tem 4 entradas, né? Vamos supor que aqui, nesses pinos de controle aqui, a gente coloca 0, 0. Isso vai indicar que a entrada 1 é que vai sair aqui na saída. Se aqui for 0, 1, vai ser o segundo. Se for 1, 0, vai ser o terceiro. Se for 1, 1, vai ser a entrada 4 aqui, né? Então aqui na saída vai sair uma dessas 4 entradas aqui. Qual delas que vai sair, quem controla é esses pinos aqui de controle, né? É o número que você coloca ali da entrada que você quer que saia, né? Isso aqui é muito usado dentro de uma CPU. Às vezes você quer alimentar alguma parte do circuito e você tem dados de várias fontes ali, né? Aí você tem que escolher qual delas que vai alimentar uma parte do circuito. Então você tem que ter um multiplexador ali que vai deixar apenas uma delas passar, né? Esses multiplexadores internamente é algo mais ou menos assim, né? Um monte de portas lógicas ali que fazem uma combinação ali das entradas, aqueles pinos de controle e geram a saída, né? Então é um monte de porta lógica AND, OR, SHOR, né? Coisas desse tipo, né? Aqui, ó, eu coloquei aqui um diagrama de blocos da CPU Z80, lá do Mega Drive, né? Só pra gente ver aqui que internamente, ó, a gente tem uns MUX. Esse MUX são os multiplexadores, né? Geralmente a gente chama de MUX. Então aqui, por exemplo, nessa ALO, que é a unidade lógica aritmética, que faz as contas, né? Aqui tem um MUX que seleciona o que vai entrar nessa ALO aqui, né? Aqui também, né? Então nos vídeos posteriores, aí, quando eu for explicar mais detalhes como que uma CPU funciona, eu vou falar desses MUX aí, né? Como que eles funcionam lá dentro, né? Pra que serve, né? E aqui, ó, essa aqui é a imagem que eu tinha mostrado no vídeo anterior, que é o diagrama de blocos do 6502 lá do Nintendinho. Ele é parecido com o processador do Super Nintendo, só que bem mais simples, né? Porque o 65C816 do Super Nintendo é baseado nesse chip aqui, né? A gente consegue ver aqui todos os blocos aqui, né? Maiores aqui, né? Aí o principal deles é esse bloco de controle. Já tinha citado num vídeo anterior aí, né? Que é esse bloco de controle que configura todo o processador, né? Então, nesse caso aqui, né? Esses pinos de controle que vão indicar qual dessas entradas que vão sair, qual delas que vai sair aqui na saída, né? Geralmente isso aqui está conectado lá no controlador. Ele que vai indicar, baseado na instrução, qual das entradas aqui que vai passar, né? Por exemplo, aqui, ó, nesse 6502, tá vendo que tem a ALO aqui, né? Que é a unidade lógica aritmética. Tá vendo esse monte de palavrinha aqui com setinha entrando em quase todos os elementos aqui, ó? Tudo isso aqui tá saindo aqui do controlador. Tá vendo aqui esse DAA? Tá em algum lugar aqui, ó. Tá vendo? Tá bem aqui, ó. Esse DAA, tem esse IADDC, tá aqui, né, ó. Então esse controlador, ele configura todos os elementos da CPU baseado na instrução. Chegou uma instrução, essa instrução, para cada instrução, esses pinos de controle aqui do controlador vai ter uma configuração diferente. Porque aquela instrução vai configurar toda a CPU para fazer aquela instrução, né? Então tem partes que vão ser desligadas, tem partes que vão trabalhar de alguma forma para executar aquela instrução, né? Então esse controlador aqui que faz tudo isso, né? Tem uma porrada de pino que sai dele aqui, mas eu vou explicar isso com mais detalhes nos vídeos posteriores aí, né? Então resumindo, a gente tem o decoder. Decoder é mais simples, a entrada é um número. Esse número vai indicar qual das saídas vai ficar ativa.
Tem chip que tem 4 saídas, tem chip que tem 8, esse aqui tem 8. Como tem 8, precisa de 3 bits de entrada, né? Se fosse 4, aí precisaria de 2 só, né? Se fosse 2 saídas, aí uma entrada só, né? E assim por diante. Já o multiplexador é um pouquinho diferente, né? A gente tem entradas que entram no multiplexador, apenas uma delas passa por dentro e sai. E qual delas que sai, quem controla esses pinos de controle aqui, né? Então é mais ou menos parecido assim, né? Nesse aqui, apenas uma saída vai ficar ativa. Nesse aqui, apenas uma das entradas que vai passar. As outras vão ficar barradas, né? Esse aqui é um pouquinho mais complexo porque ele tem esses pinos de controle aqui, né? Mas é simplinho, né? E aí, gostaram? Se gostaram aí, se inscrevam no canal, né? Deixa o like e compartilhe o vídeo se possível, né? Por hoje foi isso só. Nos próximos vídeos vou continuar essa parte de CPU. E logo a gente vai entrar nas instruções, onde a gente vai começar a codificar as coisas, né? Aí vou mostrar como configurar os ambientes lá do Super Nintendo e do Mega Drive para debugar o software que a gente for fazendo, né? Beleza? Então, vejo vocês aí no próximo vídeo. Abraço!